Mais uma vez, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Algumas semanas atrás, nós pregamos nesse mesmo texto, só lembrando aquele contexto de Isaías 37, contexto em que a Assíria cercava Jerusalém, e tudo indicava que eles iam tomar a cidade. Ezequias, o rei, se viu ameaçado. Ali o oficial de Senaqueribe afrontava diante do muro diariamente a cidade, as autoridades, e ele se viu numa situação muito difícil. E naquela ocasião que nós pregamos, tratamos acerca da expressão de confiança de Ezequias com respeito a esse cerco, com respeito a essa possibilidade da cidade ser tomada. Naquele contexto, nós tiramos algumas lições desse mesmo texto, como, por exemplo, que Isaías creu que Deus sempre ouve a oração do seu povo. Ezequias creu nisso, confiou que Deus ouvia as orações. Cada vez que vinham as afrontas por parte de Senaqueribe, ele levava à presença do Senhor o que estava acontecendo. Segundo ponto, ele creu que não é porque o mesmo rei havia destruído tantas nações, ele creu que não é, nem por isso a Israel ou Jerusalém seria destruída também. Ele creu que eles podiam ter um destino diferente a despeito de tudo que o rei já tinha feito. Ele creu também que Deus é aquele que rege as estatísticas. Nós nos deixamos levar muito pelas estatísticas. Quando tal situação já derrubou muita gente, e essa situação chega até nós, a impressão que nós temos, quase que uma certeza, é que nós também seremos derrotados pela mesma situação. Mas Ezequias creu que Deus é que rege a história. E finalmente nós vimos que o rei Senaqueribe, o poderoso rei, ele tinha tudo para vencer, mas foi surpreendido por uma derrota inesperada. 185 mil homens do seu exército morreram em uma só noite. Por fim, ele retornou para a Síria e lá ele foi assassinado pelos próprios filhos. Isso foi o que nós tratamos na última vez. Hoje nós abordaremos outros pontos. Vamos ler primeiramente aqui Ezequias 37, a partir do verso 21. Aliás, Isaías 37, agora estou trocando Ezequias e Isaías. Então, Isaías 37, 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispuseu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim.
por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Até o verso de número 29. Vamos mais uma vez, irmãos, nos dirigir a Deus em uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos em Tua casa. Te agradecemos pela liberdade que temos de nos reunir, de termos às nossas mãos a Tua palavra, de dela poder falar, anunciar. Obrigado por esse momento de culto e adoração ao Senhor. Rogamos que Tu mesmos, ó Deus, venha a falar conosco, fala ao nosso coração, a cada um de nós que aqui estamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Da outra vez, como eu disse, nós tratamos acerca das lições que tiramos da atitude do rei Ezequias em relação a essa possibilidade da tomada de Jerusalém por Senaqueribe. Hoje nosso objetivo é destacar os erros que os assírios cometeram e os levou a sofrer uma derrota inexplicável. Erros esses que nós entendemos que esses mesmos erros podem ser cometidos por qualquer um de nós. Os mesmos erros que eles cometeram e que levou eles a uma derrota inesperada são erros comuns, erros que mesmo nós cristãos podemos cometer. E, portanto, o texto nos adverte, usando aqui a pessoa de Senaqueribe. O primeiro erro cometido por ele, por todo o seu povo, pela Assíria, é claramente observado, que nós observamos com clareza no texto, é desconhecer a quem eles afrontavam. Desconhecer a quem eles afrontaram. Com certeza, muitos de nós, eu creio, já passou por uma situação de constrangimento, de não saber quem era a pessoa com quem nós estávamos falando, que aquela pessoa com quem nós estávamos tratando era alguém importante, era alguém que dizia respeito, de repente, à nossa própria vida, e nós não percebemos que essa pessoa que estava diante de nós era alguém que nós deveríamos dar um outro tratamento. E isso não é uma situação apenas cometida pelos assírios. Paulo, certa vez, também passou por uma situação como essa. Aqui no livro de Atos, no capítulo 23, por exemplo, nós vemos Paulo vivendo uma situação assim. Atos 23, de 1 a 5, diz assim o texto. Atos 23, 1 a 5. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo estava diante de uma autoridade ali, o sumo sacerdote, e ele, como judeu, sabia a dimensão da autoridade desse homem, mas ainda assim, ele sem saber, ele disse: estás ferindo a mim, parede branqueada. Provavelmente ele estava vestido de branco, e ele ali chamou o sumo sacerdote de uma parede branqueada, e ele se deu conta disso, reconheceu e pediu que lhe perdoasse. Este também foi o erro dos assírios. Os assírios não perceberam a quem eles afrontavam. Aqui no capítulo 37 de Isaías, nos versos 21 e 23, que nós lemos, diz assim, 21 a 23, 37 de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste?
E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. O rei não tinha entendimento do que ele estava fazendo. Aquele oficial, quando ele blasfemava contra Deus ali diante do povo, ele não entendia a dimensão do que ele estava fazendo. Eles não tinham consciência de quem realmente eles estavam afrontando. Porque eles viam o Deus de Israel apenas como um ídolo, como mais um Deus como os outros povos tinham. Aqui no capítulo 36 de Isaías, versículos 18 a 20, capítulo 36 diz o seguinte: é o oficial de Senaqueribe se dirigindo aqui aos oficiais de Ezequias na muralha. E ele diz o seguinte, no verso 16 do capítulo 36, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Era a proposta do rei, olha, se entreguem a mim. Tomar aquela cidade ia ser muito difícil. Senaqueribe estava pretendendo que eles se rendessem, que ele não precisasse lutar, que ele não precisasse ter que tentar arrombar as portas daquela cidade. Então ele pede que eles se rendam. E no verso 18, ele usa aqui a estratégia dele. Ele diz assim no verso 18, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Então ele menciona no 19, onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Ou seja, o teu Deus não é melhor do que o Deus deles. O teu Deus é só mais um Deus. O Deus que vocês têm, que vocês confiam para proteger, é só mais um Deus, ele dizia. Os outros deuses todos não foram derrotados? O Senhor também vai ser. Eles não percebiam que eles estavam afrontando aqui o Deus verdadeiro. E nisso teve início a derrota deles. Embora tenham se dirigido ao povo e ao seu rei, de fato toda afronta que eles cometiam ali era contra Deus, como diz o verso 23, contra o Santo de Israel. Esta questão de afrontar a Deus sem saber não é um erro exclusivo dos assírios. Muitos, inclusive daqueles que conhecem a Deus, muitos cristãos inclusive, fazem o mesmo sem saber que é a Ele que as suas afrontas estão sendo dirigidas. Nós podemos cometer esse erro. Nós podemos cometer essa mesma falta, esse mesmo pecado. A falta desta percepção, desse cuidado, já levou muitos fiéis, muitos cristãos a sofrerem consequências amargas, inesperadas, à semelhança dos assírios. A Bíblia conta, por exemplo, o caso de Uzias. Uzias era um rei extraordinário, um rei que alcançou grandes vitórias, um homem inteligente, um homem respeitado por toda a nação, mas certa vez ele intentou acender um incensário no templo. Isso está aqui em 2º livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. 2º Crônicas 26, 16. Diz assim o escritor, mas havendo-se, referindo-se a Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E no verso 19 diz assim, que aí já tinha acontecido, então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ou seja, ele não percebeu que, na verdade, a teimosia dele, a reação dele, a indignação dele não foi contra o sacerdote, mas aquilo era diretamente contra Deus. Ele não se deu conta disso.
Vemos também aqui no Novo Testamento o exemplo de Ananias e Safira, uma história bem conhecida desse casal. Diz aqui no livro de Atos, capítulo 5, versos 3 a 4, diz assim: na verdade, Ananias e Safira tinham feito um acordo, né? Começou no início da igreja primitiva, pessoas como Barnabé. Ele pegou tudo que ele tinha, porque eles tinham em mente, e isso é importante a gente considerar. A igreja, naquele contexto, tinha em mente que Jesus ia voltar naqueles dias. Para eles, Jesus ia voltar naquela geração. O que alguns começaram a fazer? Jesus vai voltar, para que eu preciso de mais do que uma propriedade? Começou a pegar a propriedade e vender, e pegava o valor da propriedade e colocava aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles administravam aquela situação, porque Jerusalém, os cristãos estavam passando necessidade. O império estava ali fazendo muito mal para o povo de Deus. Então os apóstolos administravam esses recursos para a própria comunidade. E Ananias e Safira, eles fizeram um acordo. Diz lá a partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Eles depositaram aquele valor como se aquele valor fosse o todo da venda, mas eles haviam retido. Por que razão? Quem sabe para passar a imagem de que eles eram generosos, para passar a imagem de que eles eram desprendidos, quem sabe isso? Então disse Pedro, quando eles foram lá e entregaram, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria tudo em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, para Ananias e Safira, a mentira deles, aquela estratégia deles, era alguma coisa que eles estavam falando para os apóstolos, para aqueles homens. E vem aqui Pedro e fala: olha, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. Vejam como é séria essa situação de nós fazermos coisas contra Deus, mas pensando que estamos fazendo contra os homens. Isso é um risco muito grande que nós podemos cometer, estarmos afrontando na verdade Deus, mas pensando que estamos lutando contra o ser humano. E aquela situação está Deus envolvido nessa situação, e não apenas o homem. Então Ananias e Safira viveram esta realidade. Uma outra situação também se deu com Samuel, profeta Samuel. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, melhor dizendo, versículos 6 e 7, foi quando o povo estava querendo um rei. Na verdade, Israel não tinha rei. Os povos em redor tinham reis, os moabitas tinham rei, os amonitas tinham rei, mas Israel não tinha rei, era Deus quem conduzia o povo. Mas o povo admirava a figura do rei e queriam também ter um rei. E chegaram lá para Samuel, né, e pediram agora, no versículo 5 de 1 Samuel 8, diz assim: e lhe disseram para Samuel: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, vejam isto: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Aquela decisão não era uma decisão contra Samuel, como poderia a princípio parecer. Na verdade, aquela rejeição era com respeito a Deus.
Muitas situações, irmãos, que nós nos envolvemos, que nós temos atitudes, às vezes, do nosso jeito, do nosso modo, às vezes nós não percebemos verdadeiramente contra quem nós estamos reagindo, contra quem nós estamos, de fato, resistindo. E mesmo Samuel não percebeu isso. E o Senhor disse para ele: Samuel, o problema não é você, o problema deles é comigo. Por vezes nós não vemos as coisas por esse ângulo. Para nós, a nossa visão é sempre muito horizontal. Sempre horizontal. Não vemos as coisas no vertical, como por vezes precisaremos ver, olhar além daquilo que nós estamos visualizando à nossa frente. Na maioria das situações que nós vivemos, não consideramos a possibilidade da atuação de Deus naquela situação. Nós não consideramos a possibilidade de que Deus está envolvido naquela situação e eu começo a lutar contra alguma coisa ou contra alguém que, na verdade, não é aquela pessoa nem a situação, mas é contra Deus que eu estou lutando. Isso, por vezes, se torna comum. Os assírios caíram nesse erro, Senaqueribe caiu nesse erro e não percebeu a gravidade daquilo que eles estavam fazendo. Por isso que aqui no versículo 23, diz lá o texto: a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Mas o erro deles não foi só esse. Eles também cometeram um outro erro, Senaqueribe e toda a Síria, de atribuir a si os méritos das vitórias alcançadas. Eles atribuíam a eles mesmos tudo aquilo que eles haviam conquistado. De fato, Senaqueribe venceu nações poderosas, humilhou reis poderosos, ele tomou despojos, ele obteve renome, ele se tornou, ganhou assim muita fama naqueles dias. Se tornou um dos reis mais temidos, porque o império da Síria começou a se expandir. Tinha um exército poderoso. Quando se falava em alguma nação, olha, a Síria está vindo contra nós, aquela nação por si só já começava a tremer, porque era a Síria que estava se levantando. E nós vemos aqui, conforme os versos 24 e 25 do nosso texto de Isaías 37, nós vemos aqui que ele atribuía todo esse poder, toda essa autoridade a ele mesmo. Então aqui no verso 24 diz assim: por meio dos teus servos, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo contra ele, por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo e ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Vejam que aqui está tudo aqui sendo conduzido na primeira pessoa do singular, ou seja, eu cavei, eu bebi, eu chegarei, eu deitarei, eu subi, eu sequei, ou seja, eu fiz tudo isso. Essa era a visão deles, essa era a maneira como eles encaravam. Para ele se via como um realizador absoluto de tudo aquilo que ele conquistou. E esse é um dos erros mais comuns cometidos pelos homens, também crentes ou não, de acreditar que tudo que tem conquistado, tudo que tem conseguido, tem sido pelo seu próprio esforço. Curiosamente, alguns, ao atingirem o alvo, ao conseguir conquistar aquilo que pretendia, alguns, às vezes, com humildade falsa ou não, dizem: mas foi por sorte que eu consegui. Outros atribuem ao acaso ter conseguido, mas para a maioria, é impossível não atribuir a si próprio as vitórias, os sucessos, as conquistas que tiveram. Seja no âmbito profissional, familiar, social, acadêmico e até mesmo espiritual, muitos atribuem a si mesmo aquilo que tem conseguido.
É muito natural, isso é muito comum. Isto porque, em geral, nós nos sentimos suficientes, capazes para realizar tais coisas. Nós atribuímos isso à nossa inteligência, ao nosso treinamento, ao nosso esforço, ao nosso empenho. E aí, quando nós conseguimos, olha, isso quem conseguiu fui eu, porque eu estudei, eu trabalhei, eu passei naquele concurso, eu consegui isso, eu conquistei aquilo. Facilmente nós perdemos de vista que é Deus a origem de tudo que nós somos e de tudo o que nós temos. Facilmente nós esquecemos isto. São diversas as orientações bíblicas acerca deste assunto de nós reconhecermos Deus que consegue, Deus que conquista, Deus que nos dá e não nós que conseguimos. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, Deuteronômio 17 e 18, vem aqui uma advertência de Moisés para o povo naqueles dias, que é própria para nós hoje. Ele diz assim: não digas, pois, no teu coração, coisa que a gente diz, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não diga no teu coração, eu consegui isso, eu me esforcei para isso, foi eu que conquistei, foi eu que trabalhei, foi eu que fui mais inteligente, foi eu que tirei melhor nota, foi eu que obtive maior aprovação. Isso é muito comum nós atribuirmos a nós mesmos, pelos resultados que nós queremos, mas a Bíblia diz, não diga isso. Lembre-se de Deus, a inteligência que você tem, foi Deus que te deu. A oportunidade que você teve, foi Deus que te deu. A saúde que você tem, foi Deus que te deu. Não existe nada em você que você não tenha recebido. Não existe nada em você que você conquistou sozinho. É isso que a Bíblia diz. Sobre esse assunto ainda, lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 26, né, quando Davi aqui está recebendo a oferta do povo por aquilo que eles iam construir o templo. Então, quando o povo entregou tudo aquilo que podia ser aplicado no templo, Davi então está fazendo uma oração aqui a Deus, e nessa oração aqui no 1 Crônicas 29, versículo 14, ele diz o seguinte, ele reconhece, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Você não tem nada para dar para Deus de você mesmo. É isso que Davi está dizendo. Se nós trabalhamos para o Senhor, trabalhamos com o quê? Com a nossa inteligência, que foi Ele que deu. Com os nossos braços, que foi Ele que deu. Com a nossa saúde, que foi Ele que deu. Eu não tenho nada de mim mesmo. Tudo vem do Senhor. Nós, às vezes, agimos como criança, né? A gente pensa que somos nós que conquistamos. Nós não temos poder nenhum de conquista. Se hoje nós acordamos e hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor permitiu. Se você enxerga, se você anda, se você fala, é porque Deus te permite fazer isso. Tudo vem do Senhor. Nada vem de nós mesmos. O fato é que esses termos, eu trabalhei, eu lutei, eu alcancei, podem até ser usados, mas não sem temor e sem reflexão. Eu não posso imaginar que as coisas que eu tenho, que eu vivo, qualquer coisa, foi eu que por mim mesmo conquistei. Eu estou mentindo. Por quê? Porque tudo eu dependo de Deus. Eu dependo do meu Senhor, eu não posso fugir dessa realidade. Lá em João 15,
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim na parte final: sem mim nada podeis fazer, nada. Um fato que normalmente não acontece é esse, de nós falarmos, eu trabalhei, eu me esforcei, eu conquistei, com a reflexão de que, sabendo que, olha, na verdade, é Deus que me ajudou nisto. Paulo até enxergava o seu esforço no ministério. Aqui na carta dele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, ele escreve assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Está se referindo aqui aos apóstolos. Ele tinha consciência de que o que ele viveu foi muito intenso. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, aí ele coloca aqui, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É pela graça de Deus. Eu cheguei até aqui, amém, pela graça de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Aqui em 1 Coríntios, ainda no capítulo 4, versículo 10, versículo 7, Paulo aqui, ele questiona aqui nessa carta aos Coríntios, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Nós temos no nosso mundo muita gente que se sobressai. Temos jogadores de futebol que se sobressaem, políticos que sobressaem, atores, temos muita gente que se destaca, que se sobressai. Seria importante eles saberem que foi Deus quem colocou eles nessa situação. Que eles não estão nessa condição porque foram melhores do que os outros. Paulo escreve aqui, 1 Coríntios 4, 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Nós não temos nada, nós não somos nada. Se você é bonito, foi Deus que te deu a beleza que você tem. Nós não temos nada de nós mesmos. Tudo vem do Senhor. Logo, este foi mais um erro dos assírios, de Senaqueribe, de não entenderem que tudo que eles viviam, as vitórias que eles tinham conquistado, não era por conta deles, mas era Deus que fazia isto. Eles não consideravam a atuação de Deus na vida deles. Eles não percebiam isso. E esse é o terceiro erro. Não perceberam a atuação de Deus naquilo que eles estavam vivendo, naquilo que eles estavam conquistando. É importante a gente considerar que os assírios tiveram uma experiência extraordinária com Deus. A gente perde isso de vista. Lembram de Jonas? Quando Jonas foi chamado, ele foi chamado para ele anunciar a salvação onde? Na Síria. Ele resistiu, foi para Nínive tentando fugir, Deus trouxe ele de volta, colocou ele lá diante da Síria, e através do profeta Jonas, a Síria pôde ouvir a palavra da salvação, e eles inclusive se arrependeram. Eles se arrependeram. Foi feita uma obra tão extraordinária lá, de Deus no coração da Síria, lá dos assírios, que eles se arrependeram. Tomaram uma posição diferente. Mesmo contrariando a vontade do profeta, Deus fez uma obra aqui na Síria, no capítulo 3 de Jonas, versículo 5 diz assim: os ninivitas, que eram lá de Nínive, Nínive que era? A capital da Síria. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o maior. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Ou seja, a Síria tinha conhecimento de quem era Deus. A Síria sabia sobre isso. A Síria sabia sobre essa realidade. Não era um povo ignorante. Eles deviam temer a Deus e não afrontá-lo. Eles deviam saber que a mão de Deus estava por trás da vida deles, de toda a história deles.
Eles deviam saber que eles não chegaram aonde eles chegaram porque eles eram bons. Deviam saber que venceram porque Deus quis que eles vencessem. E é por essa razão que os povos se enfraqueceram. Aqui no versículo 27 do nosso texto, de Isaías 37, no verso 27, ele diz o seguinte aqui: por isso, né, o Senhor falando para ele, lembrando ele, por isso os moradores das cidades, dos povos que eles atacavam, por isso os seus moradores debilitados andavam cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Eles se tornaram fracos. Por quê? Porque foi o Senhor que quis assim. No verso 26 aqui, Deus diz para ele: acaso não ouviste que há muito dispuseu estas coisas? Já desde os dias remotos havia planejado? Ou seja, sabe por que você enfrentou essas nações e você as venceu? Foi eu que planejei isso, Deus está dizendo para ele. Foi eu que quis que você vencesse essas nações. Por isso, quando você chegou lá, eles estavam enfraquecidas. Que nem capim no telhado ele não tem raiz, ele é fraco, você chega lá, você simplesmente pega e tira ele. Ele não tem profundidade, ele está ali fraquinho. E assim eram esses povos em relação a Senaqueribe. Por quê? Porque Deus quis que fizesse assim. Agora, porém, eu as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Eu quis que fosse assim. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós perdemos de vista que tudo que eu estou vivendo, tudo que nós temos conquistado, a realidade que a gente vive, Deus é quem nos deu essa condição. Não foi uma condição conquistada por nós, Deus nos deu. É porque Deus quer que as coisas são como são. Na vida de Senaqueribe e nas nossas vidas. Se Ele quisesse que fosse diferente a sua vida, a minha vida, Ele faria diferente. Ele faria diferente. Os assírios podiam até reconhecer que coisas maravilhosas aconteceram em seu caminhar, mas eles não conseguiam ver Deus na vida deles. O ser humano, ele não consegue ver Deus na vida deles. Deus não está agindo somente na vida dos cristãos. Deus age na vida de todos os homens, os crentes e os não crentes. Promovendo emprego, promovendo sustento, promovendo conquistas para todos os homens. Deus, como disse Jesus, faz chover sobre os bons e os maus. É a graça comum que é estendida a todos. Mas a maioria dos homens, e às vezes nós cristãos, não vemos Deus. Os assírios não viam Deus. Para eles, eram eles que estavam conquistando. É porque eles tinham um bom exército que eles estavam vencendo. É porque as armas deles eram boas, porque eles forjaram isso, eles estavam vencendo. Ou seja, eles eram o dono da vida deles, o dono do destino deles, como muita gente pensa que o meu destino sou eu que conduzo. Você não conduz nada. Num piscar de olhos, no estalar de dedos, e a nossa vida muda completamente. Acontece uma situação na vida da gente, mudou tudo. Mudaram-se os planos, mudaram-se as metas, acabou tudo que tinha. Um dia, um momento, e tudo isso acontece. E muitos cometem esse mesmo erro. Diariamente, como eu disse, nos deitamos numa cama macia, sob um teto, temos família, temos sustento, não padecemos fome nem sede, temos emprego ou aposentadoria, saúde suficiente para nos mover, enxergar, mas não vemos que tudo isto que nos abençoa tanto, não é senão um cuidado de Deus.
tudo isso parece muito natural para a gente. Não, eu trabalhei, por isso que eu tenho meu salário. Ah, eu economizei, por isso que eu tenho a minha casa. A gente tem uma resposta para tudo como se nós conseguimos. Eu consegui. Ah, meus filhos são uma bênção porque eu os eduquei. Devemos fazer o possível para educá-los. Mas quanta gente fez muito melhor do que você e enfrenta tantos problemas. Nós não percebemos Deus na vida da gente. Os assírios acreditavam que eles mesmos estavam construindo a sua história. Mas eles foram repreendidos pelo Senhor, né? O Senhor diz, acaso vocês não ouviram que fui eu que planejei isso? Que tudo aconteceu como vocês esperavam, porque eu fiz que acontecesse assim? E por fim o Senhor diz que isto é uma arrogância. No verso 29 ele diz, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus estabeleceu limite para eles. E a nossa vida está sob os limites de Deus. Eu não consigo pôr limites. Eu não consigo dizer amanhã eu vou fazer isto. Eu posso ter planos para fazer muita coisa amanhã. Mas é o Senhor que vai permitir ou não que eu faça o que eu preciso fazer. Finalmente, irmãos, a recomendação bíblica sobre essa questão de nós não considerarmos a atuação de Deus na nossa vida como Senaqueribe não reconhecia, a palavra de Deus nos adverte quanto a isto, lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6, Provérbios 3, versos 5 e 6, é Salomão que está orientando aqui o filho, e ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não confies, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nas vitórias, nas lágrimas, na vida, na morte, reconhece a atuação de Deus. É isso que a gente aprende aqui com o erro do rei da Assíria. Finalmente, para a nossa avaliação, será que em nossas murmurações, iras, afrontas, contra situações ou pessoas, nós consideramos que de repente as nossas afrontas, nossas iras podem estar sendo dirigidas não contra pessoas, mas contra Deus? Será que nós consideramos isto? Por vezes nós criticamos tantas coisas, tantas pessoas, tantas situações, e não percebemos que as nossas críticas não é diretamente contra essas pessoas, é contra Deus. Certa vez Arão e Miriam levantaram uma crítica contra Moisés. E aí o Senhor apareceu e falou para Moisés, chama Arão e Miriam aqui. E aí foi dura a conversa. Deus tomou para si aquelas críticas, aquelas afrontas. Então nós não podemos, irmãos, de modo algum, perder de vista Deus atuando na nossa vida, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações. Este foi o primeiro erro dos assírios, não considerar que as afrontas eram contra Deus. Será que também nós, apesar do nosso esforço, temos conferido a Deus todo o mérito dos alvos que nós alcançamos? Será que, diferentemente dos assírios, nós reconhecemos, olha, tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, aquele copo d'água,
aquela Coca-Cola que eu tomei, foi porque o Senhor me permitiu desfrutar isso. Aquele momento que eu pude sentar num banco e olhar o mar e olhar, foi Deus que permitiu eu desfrutar isto. Coisas grandes e coisas pequenas. Será que nós temos reconhecido Deus em todos os nossos caminhos? Ou será que às vezes nós achamos que somos nós? Fui eu. Foi a minha inteligência. Foi a minha percepção. Fui eu que... Será que nós temos reconhecido Deus em todos os nossos caminhos? Enfim, irmãos, que Deus nos ajude a considerar a nossa vida, considerar essas coisas e aprender, mesmo com os erros. Nós podemos aprender com nossos próprios erros, o que é mais difícil. Podemos aprender com os erros dos outros, é mais fácil. Você não precisa errar. Você observa e fala, eu não vou cometer esse erro. Que Deus nos ajude.